No livro de Mateus, nós vamos ver Jesus anunciando o reino de Deus. Como que esse reino de Deus é estabelecido, inclusive aqui na terra, através dos servos, daqueles que vão seguir a Cristo, né? Daqueles que vão continuar com a missão de evangelizar. E entre os exemplos que ele dá, a parábola dos talentos. Ela conta a história de um senhor que foi viajar e confiou alguns talentos a seus servos. A um confiou 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Ao que foi confiado 5 e 2 talentos, eles trabalharam aqueles talentos que chegou a multiplicar. Já o que recebeu 1 talento, ele enterrou. Irmãos, essa parábola aqui vai falar sobre, enquanto estamos aguardando o nosso Senhor, aquilo que nos foi governado, nós temos que, através da nossa fé, cuidar com responsabilidade, governar com responsabilidade, de forma que isso multiplique. O servo que recebeu 1 talento, ele não foi repreendido porque perdeu esse talento, porque foi tentar negociar com esse talento e acabou perdendo. Ele foi chamado de mau e negligente porque ele fez absolutamente nada. Ele só esperou. Aquilo que foi governado para ele, que era da responsabilidade dele, ele não fez nada. E ele não fez nada por quê? Ele diz que teve medo. Então existia algo que paralisava ele, que nesse caso era o medo. E medo de quê? Ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Enquanto estamos aqui esperando o nosso Senhor, coisas nos são governadas, deve ser gerenciada com responsabilidade. Isso inclui a nossa casa, o lar, o nosso trabalho. Tudo que o Senhor nos confiar é de nossa responsabilidade gerenciar de forma que frutifique. Nós não devemos ser paralisados por nada. E em tudo, gente, tem a nossa parte e a parte de Deus. Nós vamos ver na Bíblia que todas as promessas, elas são condicionadas. Não adianta a gente querer fazer a parte de Deus e deixar a nossa parte, mas também não adianta negligenciar aquilo que é da nossa parte. Aquele servo, ele negligenciou a parte que lhe cabia, mesmo sendo apenas 1 talento. Os nossos filhos nos foram confiados. E a fase da adolescência, ela não é fácil mesmo, não. Os meus filhos já saíram da adolescência. E eu vivenciei todos os dramas que todas as mães e pais sentem quando os filhos estão na adolescência. Existem muitos desafios. Mas, se nós paralisarmos por causa do medo e deixar de fazer aquilo que é da nossa parte, nós seremos como esse servo aqui, mau e negligente. E o servo mau e negligente, além de perder aquele pouco que tinha sido confiado a ele, ele não pôde usufruir da alegria do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ser como um servo fiel. E para que ele aprenda, nós temos que vivenciar isso. É necessário criar uma cultura de reino na nossa casa. Nós temos que ter objetivos, quanto pais e mães. Qual é o seu objetivo como pai e mãe? O nosso objetivo tem que ser formar esses servos bons e fiéis. E para isso, nós vamos executar algumas ações. Essas ações, nós chamamos de hábitos, que vai formar cultura. O crente tem que ter o hábito de orar em casa, fazer culto doméstico, vir aos cultos, vir a EBD, participar das atividades de cada idade, porque isso forma cultura. E é uma cultura de reino, porque está ensinando coisas do Senhor. Tudo tem a nossa parte e a parte de Deus. O que está acontecendo muito na adolescência? Nós estamos querendo que Deus faça a parte dele, sem que a gente mova uma palha da nossa parte. Oração, jejum, orações de madrugada, mas continuo deixando meu filho no quarto só na internet, tenho medo de chamar meu filho para ir para o culto, tenho medo de utilizar da minha autoridade para que ele sente à mesa para comer junto comigo, ou que ele venha ao culto, que ele me acompanha. Será que essas atitudes são atitudes de morte? Ou será que são atitudes de vida? O medo paralisa. O medo tem que ser lançado fora para a gente ser aperfeiçoado no amor. É necessário que a gente busque estratégias no Senhor para que a gente tome a atitude que estabeleça a cultura do reino na nossa casa. E se eu quero fazer isso, eu tenho que ser diligente fazendo a minha parte. Se você quiser experimentar o extraordinário de Deus, nós temos que colocar a fé em ação, e a gente só coloca a fé em ação quando a gente faz a nossa parte. A nossa parte é pequena, comparada à parte que o Senhor vai fazer. O que Ele vai transbordar na nossa família não é fácil. Se você for perguntar para o seu adolescente se ele quer vir na segunda-feira no encontro, ele vai dizer que não, que ele está cansado. Se você perguntar para ele se ele quer vir à EBD, ele vai dizer que não. Se você for perguntar para ele se ele quer vir para o culto, ele vai dizer que não. Ele vai dar várias justificativas aceitáveis, inclusive. Mas você precisa ser diligente e ter propósito. Se essa ação vai te ajudar a estabelecer cultura no reino, não abra mão dessa ação. Seja diligente. É pela fé. O adolescente ainda não tem a maturidade que ele acha que tem. Não é desmerecendo, não. Ele já tem uma maturidade, mas não uma que ainda contemple tudo o que é necessário para a vida dele. Então, talvez seja a hora de você correr para o Senhor, aos pés do Senhor, pedir perdão pela negligência
que tem acontecido na sua casa e buscar estratégias no Senhor, coragem no Senhor, para você fazer a sua parte utilizando da autoridade que foi dada a você para cuidar dessa pessoa. Irmãos, só existem 2 lugares que a gente busca no nosso cérebro para tomada de decisão. Uma é experiência de vida, então eu já vivenciei aquilo, então eu sei o que fazer, eu sei como corrigir, eu sei como fazer melhor, eu tomo uma decisão muito segura. Só que adolescente, ele ainda não tem experiência. Aí ele vai ter que recorrer ao segundo, que é conhecimento. Só existem esses 2 lugares. Ou eu tiro da experiência para tomada de decisão, ou eu tiro de um conhecimento. Mas se eu não tenho conhecimento de cultura de reino, ou o conhecimento que agrada a Deus, não conheço princípios bíblicos, o único conhecimento que eu tenho é mundano, as minhas atitudes vão ser correspondentes ao mundo. E eu quero exigir do meu filho atitudes correspondentes ao reino. Mas eu não ensinei. Eu não só não ensinei, como eu não utilizei da minha autoridade com ações onde aqueles ambientes foram preparados exclusivamente para receber e falar diretamente com o coração do meu filho. Não, eu deixei o coitadinho em casa. Nossos filhos não são coitadinhos. Eles são homens e mulheres completamente fortes e capazes. E nós não devemos cuidar deles como se eles fossem coitadinhos. Eles não são. Temos, talvez, condição de que nosso filho esteja exatamente nesse lugar para ter um encontro especial com o Senhor, mas talvez com medo simplesmente de utilizar da minha autoridade, que foi dada por Deus a mim. Não é uma atitude de morte, mas de vida, eu negligencio isso. Eu agradeço a oportunidade.